Você não tem compulsão alimentar e eu vou te provar isso. Seja bem-vinda aqui nesse canal. Meu nome é Laura Gregolin e o meu objetivo com esse vídeo de hoje é desmistificar, tirar talvez de você um peso que talvez você mesmo se colocou, mas possivelmente a indústria, um médico, um psicólogo, muitas vezes até um nutricionista ou um amigo, um vizinho, a mãe, o pai, o marido, não sei. Talvez esse seja o teu medo, talvez essa situação seja algo que esteja te atrapalhando, porque é muito frequente eu receber em consultório muitas mulheres que falam que têm compulsão alimentar e estão vivendo de forma onde esse diagnóstico, digamos assim, acaba atrapalhando muito a vida delas. E na grande maioria das vezes, gurias, quando a gente olha pra isso, essa mulher não tá nem vivendo a compulsão alimentar, mas ela acaba tendo ali um sofrimento grande porque acredita, ou porque então alguém falou, como, né, eu já falei aqui, ou porque alguém falou, porque acredita que está sim sofrendo da compulsão alimentar. Então, seja muito bem-vinda. Se esse tema é importante para você, eu já peço para você deixar seu like, já faz um comentário, compartilha também esse conteúdo com outras mulheres que acabam passando por essa questão de relacionamento com o corpo, essa dificuldade muitas vezes que é para nós a questão do emagrecimento, porque é muito importante a gente saber o que a gente tem, porque quando a gente tem ali realmente um diagnóstico do que a gente tem uma possibilidade de melhoria. Mas quando eu tenho um falso diagnóstico, isso atrapalha muito o meu andamento. Então, pra gente começar aqui o nosso vídeo, eu quero dizer uma coisa pra vocês, tá? É extremamente comum, volta e meia, de vez em quando, a gente acabar comendo mais do que gostaria ou mais do que deveria, tá? Isso acontece geralmente em momentos, por exemplo, uma festa de aniversário, a gente acaba comendo um pedaço a mais de bolo, mais salgadinho, mais docinho, toma mais refrigerante ou bebe ali alguma questão, uma bebida alcoólica. Então, em eventos sociais isso acontece, isso é bem comum, é uma coisa que é bem difícil o nosso autocontrole, porque a nossa mente ali, ela tá vendo, muitas vezes até por convívio com outras pessoas, a gente acaba entrando no flow do outro e também nos alimentando da mesma forma que o outro, de forma inconscientemente, ou às vezes a gente não tem nem consciência, né? Porque se a gente tá ali conversando ou assistindo, sei lá, um filme com pipoca, né? A gente come ali um balde de pipoca e você nem sequer percebe, porque a gente não tá tendo essa consciência do comer nesse momento. Então, ou então, né, vamos colocar aqui no final de semana, a gente tem muito ainda, né, aquela crença de, final de semana pode, final de semana eu vou querer uma coisinha diferente. Então, tem muitas coisas ali que acabam atuando, né, sejam crenças, sejam pensamentos, sejam comportamentos, né. Ou às vezes, gurias, até momentos que a gente não tá muito bem, sabe? Quando eu me sinto um pouco mais triste, quando eu não tô ali muito legal, ou quando eu tô ansiosa. Isso tudo faz parte, a gente acaba tendo alguns comportamentos, tá? Então, não tem nada de errado com você se você se identificou nesses exemplos que eu dei agora. Agora, quando a gente fala a palavra compulsão alimentar, é importante a gente entender, então, o que é a compulsão alimentar. Porque, como eu falei, a grande maioria que chega até mim, pelo menos, com essa palavra, eu tenho compulsão alimentar, na verdade não tem compulsão alimentar. E às vezes acaba tendo até um diagnóstico. Eu, por exemplo, acabei tendo uma cliente há pouco tempo, onde ela veio com o diagnóstico da psicóloga disso. E isso tem uma força muito grande. Então a gente realmente acaba, muitas vezes, comprometendo mais ainda a nossa saúde, né, emocional, a nossa saúde mental, por causa disso. Então, para a gente começar a entender, né, qual é a diferença, então, de uma compulsão alimentar e do que a gente chama de comer emocional. A compulsão alimentar, gurias, primeiro que a gente precisa entender que a compulsão alimentar, ela precisa ser trabalhada com uma equipe multidisciplinar. Isso envolve um médico que vai fazer o diagnóstico, então, geralmente, o ideal seria um médico psiquiatra e especialista em alimentação, o que já é mais difícil, né? Mas um médico psiquiatra que vai ajudar ali no diagnóstico.
uma psicóloga que geralmente aborda a linha da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e um nutricionista. E esse nutricionista, e vocês já vão entender o porquê, esse nutricionista precisa ser um nutricionista que aborde esse tipo de condição psíquica no cliente e não apenas um nutricionista que vai entrar ali com uma metodologia de dieta ou com uma metodologia, às vezes, de uma restrição alimentar, causando, se for o caso da compulsão alimentar, causando possivelmente até piora nesse quadro, tá? Eu já tive diagnóstico de compulsão alimentar, já estive nesse lugar, sei muito bem como é desafiador e o quanto foi difícil para mim esse controle, aprender ali a controlar. Já estive com contato, né, com nutricionista, com psicólogo, com psiquiatra. Na época, acabei tomando medicação, porque algumas de nós acabam, junto com a compulsão alimentar, tendo outros comportamentos, né? Ou um comportamento mais ansioso, ou um comportamento mais depressivo. E aí o médico entra, sim, com medicação, para que a gente consiga equilibrar essa questão química, né? Essa questão do nosso funcionamento cerebral mesmo. E aí a terapia, ela acaba tendo mais efeito e a nutrição, ela acaba tendo mais efeito também. Então, vamos lá. A compulsão, primeiro que o nome a gente chama de transtorno da compulsão alimentar periódica. Tudo que na ciência a gente fala de transtorno não tem uma origem específica, então não tem especificamente uma causa ali que a gente consegue identificar da compulsão alimentar. Mas ela apresenta em nós alguns sinais que são extremamente importantes para a gente se perceber, tá? Então, a compulsão alimentar, a pessoa que tem esse transtorno, que acaba apresentando esse comportamento de compulsão alimentar, é uma pessoa que ela acaba comendo uma quantidade de comida muito grande. E quando a gente fala de muito grande, é muito grande. Não quer dizer assim, ó, eu fui na festa, comi 5 brigadeiros. Isso não é compulsão alimentar. Isso, o brigadeiro tava bom, eu comi 5. Ou eu comi 5 e nem percebi porque tava conversando com a minha amiguinha. Ou entra uma questão, muitas vezes, de crença, né? De, já que é só na festa eu vou comer, já que quase nunca tinha eu vou comer, já que na minha infância eu gostava eu vou comer. Então, tem várias coisas, tá? Que acabam vindo por trás, que não necessariamente seja a compulsão alimentar. Então, vamos lá. A compulsão alimentar é uma quantidade muito grande em pouco tempo. Então, ela passa ali, a pessoa come demais, esse pouco tempo pode durar até um pouco mais tempo, né? Pode durar ali 1 hora e pouco, mas ela é quando você come muito, uma quantidade muito maior do que normalmente qualquer pessoa comeria. Geralmente, quem tem compulsão alimentar acaba tendo esses episódios e come sozinho, porque como a gente come muito nesses momentos, a gente acaba tendo vergonha da pessoa. Então, nós acabamos ali comendo ou fazendo esse movimento de comer escondido. Então, primeiro que é importante, né? Vamos lá. A grande quantidade de comida é um sentimento de culpa, de inadequação, porque a gente sabe que isso tá fazendo mal pra gente, a gente sabe que isso não é... E não que é saudável, não é saudável, a comida é que não é saudável esse comportamento, nós temos a consciência. Então, vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de inadequação muito grande. E a gente acaba comendo em tempo ali, acaba sendo curto, uma grande quantidade de comida em pouco tempo, é isso que eu quero dizer. Às vezes até passa ali um pouquinho mais. Outra coisa que é importante é que a gente não escolhe apenas alimentos saborosos. Aí, diferente, por exemplo, do que eu vou abordar depois, que é o comer emocional, tá? Quando eu tenho compulsão alimentar, a gente acaba nesse episódio de compulsão alimentar comendo o que tem. Então, você come, são pessoas que comem uma penca de banana, são pessoas que comem, até às vezes já aconteceu, assim, alguns pacientes relatando brócolis que estavam na geladeira. Então, são pessoas que acabam comendo o que tem ali, feijão congelado, feijão gelado, carne gelada. Realmente tem essa necessidade de estar comendo e vai lá e come muito, ok? Diferente da compulsão alimentar, a gente entra então com o comer emocional, que hoje, eu trabalhando na área, eu vejo que a grande maioria das pessoas acaba tendo.
Mas a gente já vai identificar quando que isso é um problema, quando não é, tá? Então, o que que é o comer emocional? O comer emocional, ele é quando a gente busca a comida, na teoria, né? Quando a gente busca comida na ausência da fome. Então, eu não tô sentindo fome, mas eu vou e como. Aí, esse vou e como tem N motivos, tá? E por que eu digo na teoria? Quer dizer, em algumas teorias. Porque alguns estudos recentes estão mostrando que quando a gente sente determinadas emoções e nós acabamos tendo esse comportamento alimentar, porque entenda, compulsão alimentar, então, é uma questão psiquiátrica, tá? Ela é psíquica. O comer emocional não é. O comer emocional, ele é emocional e comportamental. E, em alguns casos, eu acrescento aqui, nutricional. Já vai fazendo sentido, tá? Então, alguns estudos mostram que em determinados momentos, por mais que a gente não estivesse saciado, a gente acabou de comer, né? Mas em determinados momentos, quando eu sinto determinadas emoções, que são as emoções gatilhos para eu ter o comer emocional, o nosso corpo ele acaba sentindo a sensação de fome também. Para quem não sabe, essa daqui é a escala de fome e saciedade. Essa escala de fome e saciedade a gente usou por muitos e muitos e muitos anos, onde o objetivo nosso é mostrar ao paciente para ele conseguir fazer essa identificação de quando está com fome, quando está saciado, quando está morrendo de fome, quando ele tá ok. Então, essa é uma escala onde a gente usou por muitos anos. Só que o que esses estudos mostram? Que algumas pessoas que acabam isso, então, senti ok, estou bem, acabei de comer, tá tudo bem. Mas teve o despertamento, né? Teve ali essa emoção que despertou o comer emocional. Essa pessoa, muitas vezes, ela começa a relatar que nesse momento do comer emocional, ela começa a sentir fome. Ela começa então a sentir ali o estômago mais apertado, fazendo barulho, ele começa a doer. A pessoa acaba sentindo também no físico a sensação da fome, porque acaba sendo realmente um gatilho emocional bem forte. Então, por que isso é importante a gente identificar, tá? Às vezes você acha realmente que é fome e talvez o teu corpo emane sinais de fome. Mas a questão é, quanto mais a gente olha para isso, e se você tem uma questão de comer emocional na tua vida, você precisa começar a identificar as emoções que estão sendo o gatilho para você comer demais, tá? Outro ponto que eu digo aqui, então, é a questão, né? A gente tem essa questão ali do comer emocional, porque uma emoção me gerou esse comer emocional, seja essa emoção positiva, que também gera comer emocional. Então, por exemplo, estou feliz. Eu tô gravando para vocês esse vídeo no dia do aniversário da minha filha. E no dia do aniversário da minha filha é uma data feliz para mim. Então, naturalmente para mim, eu já tenho assim na cabeça o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer, o que eu vou jantar, o que eu vou almoçar, entende? Porque é uma data feliz. Então, não necessariamente o comer emocional ele vai ser desperto em nós em momentos negativos. Ele pode sim ser desperto em momentos positivos também, em momentos alegres, em momentos de euforia. E geralmente nesses momentos alegres, como aniversário, casamento, uma comemoração de passou no concurso público, arrumou um trabalho, né? Nesses momentos geralmente a gente tem sim a comida em volta à comemoração. Então, outro ponto também, falando de emoções e sentimentos, é quando a gente tem o comer emocional por sentimentos negativos. Então, um sentimento negativo veio, seja esse sentimento, o sentimento de me sentir humilhada, me sentir rejeitada, me sentir abandonada, me sentir traída, eu me sentir cansada, eu me sentir ansiosa, eu me sentir triste, eu me sentir irritada, eu me sentir com raiva, seja uma negação, um sentimento ali mais negativo. Então, ele vai despertar também como uma forma de reequilíbrio a gente ir lá e comer. Então, a gente acaba comendo essa emoção negativa também. O que é importante? A gente também observar nesse comer emocional. O comer emocional, ele, diferente da compulsão alimentar, que eu como todos os tipos de alimentos, não necessariamente os alimentos mais gostosos,
O comer emocional sempre vai estar identificado com alimentos mais saborosos. Então, quando você está ali comendo as suas emoções, quando você está com esse gatilho emocional ativo, fazendo o comportamento de você ir lá e buscar comida, você acaba tendo a preferência por alimentos mais palatáveis, mais gostosos. Não necessariamente apenas os doces, tá? Geralmente é o doce, porque é o doce que a grande maioria de nós, né, principalmente das mulheres que acabam tendo mais esse comportamento, a grande maioria de nós gosta, mas não necessariamente, tá? Pode ser sim o salgado. E por quê? O que vai diferenciar quando vai ser o doce, quando vai ser o salgado? Isso diferencia o nosso hábito. Então, eu por anos e anos e anos, eu acabava tendo comer emocional e eu comprava salgadinho. Eu nem sequer sabia por quê, mas ainda numa época eu dizia que era minha criança interior que gostava. E eu comecei, então, depois de muito estudar, depois de muito trabalhar em mim, depois de trabalhar com outras mulheres, comecei a entender que eu buscava o salgadinho, porque o salgadinho, pra mim, olha só que engraçado, né? Eu sou filha, a última filha de 13, né, irmãs, e a minha mãe sempre cuidou muito da nossa alimentação, sempre priorizou ambos os pais, né? Sempre priorizou tudo muito natural, tudo feito em casa, então sempre foi a nossa realidade. E nós recebíamos primas para visitar a nossa casa, e essas primas elas iam com salgadinho para casa. E o salgadinho é aquele pingo de ouro. E na época eu lembro do cheiro, é só lembrar que eu lembro do cheiro, assim, eu morria de vontade de comer aquele salgadinho. Mas eu nem sequer pedia pra minha mãe, porque eu sabia que ela ia querer ou não deixar, eu sabia. Eu imaginava, né, porque eu não sei, na verdade até hoje eu não sei o que ela ia fazer, porque eu não sei o que ela ia fazer. Mas eu imaginava que ela não ia deixar, que ela ia talvez até brigar comigo, eu tinha ali um medo, então eu não pedia pra minha mãe. Mas eu morria de vontade de comer aquele pingo de ouro. E quando eu fui morar fora de casa, aos meus 17 anos, e começou, né, todos os problemas de faculdade, de estudo, na época a gente estudava, chegou semestres, assim, de ter uma carga de quase 50 horas por semana, então a gente estudava bastante mesmo, fora estudos em casa, e eu sempre envolvida em ONG, então várias situações me faziam ir lá e comprar o pingo de ouro. E eu não entendia, eu na verdade nem sequer queria, nem sequer eu sabia que podia entender, entendeu? E como eu falo, a gente vai abrindo as casquinhas, né? A gente vai descobrindo camadas ali dos nossos comportamentos. E eu nem sequer sabia o porquê que eu ia comprar o pingo de ouro. E então um dia falando, e aí eu entendi, remeteu aquela lembrança, porque, nossa, pra mim, o pingo de ouro me remetia a afeto, me remetia a gostosinho, me remetia a uma coisa que eu queria muito. Então, não necessariamente, como muita gente fala, o comer emocional não necessariamente ele é feito por alimentos doces, tá? Às vezes vai ser uma bolacha, como já aconteceu com uma outra cliente, a cliente acabava comendo muita bolacha, aquela bolacha da vaquinha, e ela não sabia, enfim, comia, e aí no momento a gente começou a ir, até que ela acessou que a bolacha da vaquinha era o que a mãe dela fazia de café da manhã, botava ela e o irmãozinho sentadinhos no sofá com a bolacha da vaquinha, eles assistiam TV a manhã inteira comendo a bolacha da vaquinha enquanto a mãe trabalhava. Então, o momento que ela tinha contato com a mãe era a mãe dando essa bolacha da vaquinha pra ela sentadinha assistindo televisão com o irmãozinho, que ainda ela tinha que cuidar do irmão. Então, ela acabava tendo essa bolacha da vaquinha ali muito frequente. Não sei se você sabe o que é a bolacha da vaquinha, né? Que pra mim, aqui no sul do país, é bem comum a gente saber o que é isso. Então, o que é importante? O comer emocional, ele sempre vai vir com alimentos que trazem esse conforto. Gostosinho, me abraça, ai que delícia, ai que não sei o que, sabe? Não necessariamente vai ser um chocolate maravilhoso de, sei lá, da Lindt. Não, pode ser coisas simples, como a bolacha da vaquinha. Eu percebo muito no meu comportamento ainda presente a questão do chimarrão. Então, o chimarrão, eu gosto sim do sabor, mas o chimarrão, ele entra na minha vida também como esse comfort drink, não comida, né? Não comfort food, comfort drink aí.
Por quê? Porque isso traz para mim o enraizamento das minhas origens, é uma sensação de aconchego, é uma sensação de eu tô no meu habitat natural, no habitat que eu me sinto segura. Então, quando a gente começa a perceber, gurias, ele é muito maior, tá? E outro ponto que é importante a gente falar, que esse é um ponto também que pega muitas vocês. A gente apresenta comer emocional por desnutrição. E a desnutrição não tem nada a ver com estar magra ou estar gorda ou estar sei lá o quê. A desnutrição é sobre estar desnutrida, estar sem nutrientes necessários para o meu corpo. Então acontece muito, mulheres, principalmente que estão ali na fase de emagrecimento, acaba passando horas sem comer, ou acaba comendo muita pouca comida, ou acaba comendo até uma quantidade de comida ok, mas não nutrindo, não dando os nutrientes que o corpo precisa, sejam na comida, ou na grande maioria a gente até acaba precisando ali de uma suplementação. E o que o corpo ele faz? Se o meu corpo ele está desnutrido, se não tem, é como assim, ó, é como se tivesse as células, né, as células dentro do nosso corpo, e elas estão vazias. Elas não têm os nutrientes que ele precisa. Então, o corpo mesmo, ele fica mandando sinais pra gente buscar comida. E aí acontece, principalmente ali final da tarde, que é o que a maioria fala. Por quê? Porque de manhã eu já pulei o café da manhã ou comi bem rapidinho. No almoço eu reduzi bastante a comida. De tarde eu só comi uma maçã ou uma fruta ou ali, sei lá, às vezes até põe aí um iogurte com aveia, mas uma quantidade pequena. E não nutrientes de verdade que vão fazer parte do processo metabólico do teu emagrecimento. E aí, final da tarde, juntando com estou cansada do meu dia, ou estou estressada do meu trabalho, ou aconteceu determinada situação, ou às vezes a gente vai embora e sabe que tá meio mal com o marido, ou sabe que vai limpar a casa, ou sabe que o filho não sei o que lá. Então, muitas vezes a gente junta essa questão ali da nutrição com outras situações e a gente acaba então apresentando esta quantidade de comida a mais, ingerida a mais no final do dia. E aí vem até o profissional então e fala, nossa, eu tenho compulsão alimentar no final do dia. Mas aí quando a gente olha, a gente vê que a pessoa não tem como a pessoa não ter esse comer em excesso ali no final do dia, porque quando a gente olha a alimentação da pessoa durante o dia, não supriu os nutrientes que a pessoa precisava. E aí, claro, o teu corpo ele vai emanar sintomas, ele vai emanar sinais para você ir buscar comida. E a comida, quanto mais fácil para eu ter essa energia, e aí entra a questão das farinhas, dos açúcares, né? Quanto mais, então, rápida a metabolização para absorção ali da glicose, mais o meu corpo vai ficar mandando sinais. Então, assim, é bem importante a gente compreender se o que eu tenho é compulsão alimentar ou se é comer emocional. Como eu falei, eu já apresentei os dois, mas o desenvolvimento, o trabalho para ser feito é totalmente diferente de um para o outro. Enquanto na compulsão alimentar a gente precisa ali de uma equipe multidisciplinar, não que no comer emocional tu não precise, mas no comer emocional você precisa alinhar todos os outros pontos, das emoções, os pontos do comportamento, entender minha rotina, entender como eu me sinto. Então a gente precisa realmente começar a, eu digo, dar nomes aos bois, entender o que está se passando dentro de mim, para eu não ficar com o diagnóstico errado. Além de eu não ter a possibilidade de trabalhar, né, a questão realmente que eu tô passando ali de dificuldade, eu acabo muitas vezes trazendo um peso desse diagnóstico, porque acontece muito, a pessoa já vem ali sentindo peso, nossa, eu tenho compulsão alimentar. E aí, na grande maioria das vezes, como eu tô falando pra vocês, na verdade a pessoa não tem, mas acaba agindo como se tivesse. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se tu tiver alguma dúvida, perguntas ou até alguma sugestão de temas para outros vídeos, pode deixar aqui nos comentários que isso me ajuda bastante. Peço para você deixar o seu like se você gostou, se você assistiu até o final, e também compartilha com outras pessoas que precisam, que é importante a gente abrir os olhares, gurias,
para alimentação, além da alimentação, além da comida. A gente precisa compreender que a forma com que a gente se alimenta, ela fala sobre muitas coisas, sobre os nossos costumes, sobre nossa cultura, sobre o social que a gente tá, sobre nossos gostos, sobre as nossas emoções também. Então é importante a gente ter, sim, esse olhar além da comida. Um beijo, meus amores, eu espero você no nosso próximo vídeo.